Nos Estados Unidos, a tensão racial cresceu na última semana. Depois que 2 negros foram mortos em ações policiais, surgiu mais uma onda de protestos. Em um desses protestos, 5 policiais foram mortos por um atirador, o que despertou solidariedade, mas não impediu ainda mais manifestações. Nesta segunda-feira de manhã, alguns protestos seguiam acontecendo em cidades norte-americanas. O pedido é pelo fim da violência policial contra negros, depois de 2 casos de mortes em Minnesota e Louisiana na semana passada. No fim de semana, os protestos tiveram mais força, inclusive com repressão policial a casos maiores. Não há um levantamento oficial, mas dezenas de manifestantes foram presos. Foi no fim de um desses protestos, na cidade de Dallas, no Texas, que um atirador negro agiu contra policiais, deixando 5 mortos e 9 feridos na última sexta-feira. O momento do conflito foi registrado por esse cinegrafista amador. O chefe da polícia local, David Brown, reafirmou hoje que acredita que o crime tenha sido de um homem só, mas disse que a polícia ainda vai rever todo o caso para investigar se mais alguém está envolvido. Até agora, o único responsabilizado foi Micah Johnson, que era um veterano das Forças Armadas e que foi morto por um robô equipado com bomba assim que localizado. Investigações na casa de Johnson fazem a polícia acreditar que havia um plano para um ataque maior, inclusive com explosivos. As autoridades acreditam que o atirador tenha adiantado a ação por causa das 2 mortes de negros na semana passada. Os moradores de Dallas tentam voltar à rotina normal depois do susto do tiroteio, das manifestações e das homenagens prestadas. Com 1.200.000 habitantes, a cidade do Texas ainda convive com investigadores do FBI que buscam provas e possíveis evidências para esclarecer o caso. Da Polônia, onde esteve no fim de semana, o presidente Barack Obama pediu aos norte-americanos que não vejam o país como dividido em 2 grupos opostos. Nilde, infelizmente a gente já está até habituado a ver esse tipo de ação nos Estados Unidos, desse conflito racial, essa tensão que ainda é muito forte no país e parece que por mais que a política tente, se mostra muito difícil de reduzir esse tipo de coisa lá, essa tensão. A tensão existe lá e aqui. Eu acho que tem uma diferença grande entre os Estados Unidos, é que lá as coisas são explícitas, né? Então, se os negros não podem entrar, está na lei, as coisas são resolvidas pela lei. Aqui, mais ou menos, mas existe uma tensão também. E, no caso, eu acho que lá como aqui, sempre comparando, que são as mortes de jovens negros pelos policiais. O que aconteceu na morte desses 2 jovens é que saiu nas redes sociais a imagem que deixava absolutamente chocante, né, de que os jovens foram executados. O que vai, de alguma forma, né, os 2 jovens negros que dão motivo às manifestações, o que vai, de alguma forma, reforçando um movimento super forte que tem nos Estados Unidos, sempre de protestos de rua, né, em relação ao racismo, é que se expressa na forma da abordagem da polícia com os jovens negros. Teve as manifestações, eu acho, quando saiu, eu estava lendo a imprensa, né, quando não sai nenhuma manifestação imediata de alguns dos envolvidos, seja do xerife, do governo, né? No sentido, nós vamos apurar o que aconteceu com os jovens negros, sempre vamos apurar de uma forma mais indefinida, né? Quando não tem uma reação muito presente, nós vamos apurar o que houve exatamente, porque as imagens saíram na internet, né, nas redes sociais, do assassinato, sei lá, da morte, do confronto com os 2 jovens negros. Quando isso não acontece, o movimento dos Estados Unidos é super forte, né, muito reage imediatamente, foi à rua. No momento que foi à rua, nós também estamos... Lá também é um país de malucos, né? Volta e meia alguém atira numa escola, também faz parte desse movimento, esse que a policial, a autoridade ali chamou de um sujeito solitário, né? Uma expressão até jurídica disso, quer dizer, é o cara solitário, né? Ele não faz parte de um movimento, ele tem uma reação... Agiu de maneira isolada. De maneira isolada, que é diferente, porque lá é importante também distinguir, porque se não foi de maneira isolada, foi de maneira coletiva, que pode levar ao fato de ser um caso de terrorismo, que parece que não é, né? Um cara isolado. Então, isso é uma questão de um racismo que existe, de fato, né, na forma de tratamento ainda, que as pessoas reagem, que quando as autoridades, diante de um movimento, não dão uma resposta imediata, nós vamos procurar os culpados, o movimento negro nos Estados Unidos vai para a rua. Né? Eu acho que no 2º ou 3º caso que vem seguidos de morte de jovens negros
por policiais. O próprio presidente Obama tinha falado já, acho que foi no meio do ano passado, né, que ele achava muito ruim, né, e ainda muito triste estar num país que ele tem que falar para as filhas, né, pelo fato de elas serem negras, como se comportar diante das autoridades ou na rua, porque são sempre vistos como suspeitos, né? Então, o próprio Obama fala do Pois é, racismo. apesar de ter um presidente negro, ainda enfrenta sérios problemas Ele fala nesse isso das contexto. Então, se não tem uma reação, né, de que os culpados, seja qual for a cor da pele, né, ser punidos, fica para dar motivos, uma vez que foi para a rua, né, sempre daí vem os solitários, enfim. Sim, e a tensão vai sempre a tensão aumentando. aumenta.